E aí, Fala, Gustavo, tudo tudo jóia? certo? Beleza, e você? Tudo certinho aqui também. Se cuidando? Bastante, né? É, Devemos. tem que cuidar. Eu tô afastado aqui, eu não tô nem na cidade. Eu tenho uma casa aqui próximo a São José do Rio Preto e aí eu tô por aqui. Eu tenho uma recém-nascida, né? Acabei de chegar uma menininha aí, que é uma filha, então eu Que tava um pouco joia! preocupada com ela aí. Sim, esse é o momento de reclusão mesmo, né? E de se preocupar com quem a gente ama. Na verdade, com todo mundo agora, né? Exatamente. Eu tava brincando com o pessoal, se não for para ser solidário, então seja egoísta e fique em casa por você mesmo. Então, mais ou menos Exatamente. aí nesse sentido. Você está me ouvindo bem? O O pessoal está escutando a gente bem aí também? pessoal tá ouvindo bem? Como que tá aí o áudio? Acho que tá sim. Eu tô ouvindo super bem. Antes abafou o teu aí, estava bem baixinho, mas agora está tranquilo. Legal. Então, pedi para o pessoal colocar aí um pouquinho da onde que eles são, de que cidade que eles estão falando. Tenho aqui também, gente, uma dica, se quiser convidar algum amigo corretor, tem aqui tipo uma pipa, assim, uma setinha, clica aí, chama o pessoal. Eu estou vendo que tem bastante franqueado aí da Segural, tá bacana. Vai ser bem legal essa live. E eu queria, Antônio, que você contasse um pouquinho da tua história, né? Quando surgiu assim a ideia de você ser corretora e depois passar a ensinar aí as pessoas, da onde que veio isso? Claro, vamos lá. Então, Gustavo, eu trabalho com seguros aí, eu brinco que eu só tenho essa carinha de novinha, mas eu já trabalho com seguros há 12 anos, mais ou menos. Legal. E há 6 anos com a Suzep Plena, antes era a Suzepinha, né? E tudo começou muito despretensiosamente. Eu abri as minhas redes sociais e eu dava algumas dicas aí sobre vendas. E muitos colegas corretores começaram a me seguir e mandar mensagens, fazer perguntas, pedir algumas dicas, enfim, trocar ideias. E eu não dei mais conta, eu não conseguia mais fazer isso no um a um, né? E Certo. aí que veio a ideia da gente começar a fazer os vídeos para atingir um número maior de pessoas e para que realmente eu conseguisse cumprir com o objetivo de deixar aí o nosso mercado mais qualificado. E aí que veio essa iniciativa, na verdade. Legal. E você atua ainda como corretora ou você está mais com os treinamentos? Sim. Não, na verdade, eu atuo totalmente aí como corretora de seguros, estou à frente da equipe aí da Locomotiva Seguros. Então, por hora, né, tem um outro projeto aí, mas por hora é realmente fazer como hobby, né, ajudando aí Legal. os colegas, trocando essas experiências mais como uma forma aí de retribuir tudo que o mercado segurador já fez por mim, é uma forma de devolver também. Legal. E antes você já trabalhava no mercado segurador ou não? Fazia um. Se era de alguma Sim. seguradora ou não? Na realidade, como eu falei antes, né, são 12 anos. Então, comecei Sim. como estagiária no banco, vendendo seguro de vida. Depois, trabalhei em uma corretora de seguros, em uma concessionária vendendo carros e também vendendo seguros. Até que eu entrei dentro aí de uma grande rede bancária, atuando, né, como corretora. E depois decidi vir para o mercado, continuar como corretora de seguros, mas abrir aí o leque e trabalhar em parceria não só com uma rede, mas com todas as seguradoras que a gente tem aí no mercado. Legal. Então, E hoje essa basicamente é a minha história. Agora conta um pouquinho a tua, para o legal. meu público que talvez ainda não te conheça. Bacana. Bom, a minha história eu devo ter mais ou menos isso, uns 12 anos também de seguros, mas meu pai já tinha corretora, né, que é a Seguralta, e a Seguralta esse ano faz 52 anos, então é uma corretora que existe há muito tempo, e eu trabalho lá desde os 14 anos, comecei também como Nossa, estagiário, eu trabalhava lá fazendo arquivo morto, quando eu comecei a trabalhar lá, era uma coisa que tinha antigamente, que era separar as apólices com mais de um ano para guardar por 5 anos. Então, eu comecei fazendo isso. E aí eu basicamente passei dentro de todos os setores da corretora,
literalmente, sinistro, vida, emissão de apólice, que a gente chama de conversão de apólice, todas as áreas, até TI, marketing. E também trabalhei com venda na corretora, na loja. Fui vender também seguro numa concessionária, que a gente tinha parceria, que era uma concessionária Renault. E aí, quando eu voltei para a corretora, eu fui gerenciar nossa loja. E aí foi dessa época que a gente teve a ideia de franquear a nossa corretora. A gente estava vivendo um momento bem delicado da corretora. A gente até vendia muito bem, já era uma corretora que tinha uma produção muito boa. A gente fazia em torno de 1 milhão e 800, 2 milhões mês. Mas eram dois sócios, acabavam gastando dinheiro sem olhar. E aí foi abrindo um rombo aí no caixa. E aí a gente precisava fazer alguma coisa para crescer. E aí foi quando a gente teve... Porque é na crise que a gente cresce, né? Exatamente. Aí eu fiz um curso, que aí fica a dica, que é para quem ainda não fez, chama Empretec, do Sebrae. É um curso bem legal. Que foi o curso que abriu minha cabeça, que deu a ideia da gente realmente precisava expandir. E aí a gente teve a ideia, vamos montar uma franqueadora. Eu e meu irmão já estávamos na corretora. Ele é um cara totalmente comercial, né? Então não sei se você segue ele ou não, Reinaldo Zanon. E eu sou um cara mais administrativo, né? E aí eu falei, cara, eu preciso de você para expandir isso daí. Aí a gente começou isso em 2007, eu acho, se eu não me engano. 2008 começou a montar um modelo de franquia Seguralta, ainda era algo que não existia, franquia para corretora de seguros. E a ideia inicial era fazer o back-office para os corretores. Bom, vamos fazer o back-office, o cara fica focado em venda e a gente faz toda a parte administrativa. Parcela, né, recusa, inadimplência, sinistro. E a essência sempre foi essa. E aí, o primeiro ano, a gente achou que ia voar, não vendeu nada. Achava que ia vender franquia, não vendia nada. Até que um cara bateu na nossa porta aqui e falou, eu estou fazendo curso de corretora, eu vi que vocês estão vendendo franquia e eu queria ser o franqueado de vocês. Nossa, aquilo lá foi uma alegria pra gente, a gente não sabia o que fazer. Aí fechamos um contrato com ele, eu lembro que na época vendemos tipo a R$ 4.000 a taxa. E aí a gente falou, puta, a gente precisava achar mais gente que querem ser corretores de seguros, né? E não quem já é corretor de seguros. E aí a gente pegamos toda essa fortuna que o cara pagou a gente, de R$ 4.000, falou, vamos investir esse dinheiro para trazer mais gente. E aí, na época, com 4.000 não tinha muito o que fazer, né? E tava começando a ideia do Google AdWords. Falei, cara, vamos pôr o dinheiro em AdWords. E aí, dali, a gente começou a divulgar online o nosso negócio. E o negócio começou a andar, começou a rodar. Aí, no segundo ano, já vendeu 100 franquias e o negócio foi andando. Hoje, a gente está com 1.300 franquias no Brasil, né? Então, a gente tem uma rede bem grande. A gente hoje produz quase 30 milhões por mês de produção, 17 mil apólices de automóvel por mês, então cresceu bastante, mas a ideia não é falar sobre isso, a ideia é ter você aqui como convidada. Eu vi que a tua galera é um público bem engajado, eu acho que isso é bem bacana. Gente, é muito simples vender online, replica o que a Antônia faz para vender seguro. Mas eu não ainda vendi para você ainda, quero te vender. Gustavo, primeiro então, de tudo, quero te agradecer, tá? Quero agradecer bastante, é muito importante aí essa iniciativa para que a gente possa cada vez mais se fortalecer, né, e se unir. E eu desejo que se perpetue, que não seja só nesse momento difícil, então que a gente possa estar juntos aí enquanto profissionais, ajudando e qualificando o mercado através do compartilhamento de conhecimento. Então, quero te agradecer de verdade. Eu que agradeço. Tem muito a ver com a nossa... Há um tempo atrás, eu estava meio que... Sei lá, acho que você trabalha tanto, você fala, puta, eu preciso achar um motivo para eu continuar, né? Para eu continuar engajando, para eu continuar ajudando as pessoas. E aí foi uma época que eu passei por uma imersão minha mesmo, assim, de tentar me entender mais. E aí eu mudei, inclusive, toda a missão, visão da Seguralta, né? Porque eu falei, cara, a gente precisa de um propósito muito claro para continuar fazendo o que a gente faz, né? Porque a gente já tinha crescido bastante, já tinha conseguido muitas coisas, e aí você não precisa achar. E eu tinha muitos franqueados que compartilhavam comigo as conquistas deles. Eles vinham e falavam, pô, Gustavo, comprei meu primeiro carro,
pô, comprei meu primeiro carro zero, eles mandavam foto para mim, e eu lembrava Nossa, que isso me animava demais, assim, falava, puta, é isso, é por isso que eu quero trabalhar. E aí, muita gente, mas a gente comprou chácara, comprou casa, construiu sede, sabe, muita coisa legal. E aí eu falei, pô, eu quero ter isso como propósito meu e da minha empresa. E aí a gente mudou, literalmente, assim, todo o propósito da empresa para proteger, para a gente fala lá que a missão nossa é criar sonhos, né? Desenvolver os sonhos dos nossos clientes, franqueados e colaboradores. Né? E dali passou a nossa missão, e eu trouxe essa missão para o mercado de seguros também, que é isso que a gente busca, né? A gente tem os franqueados que investem na gente e estão ali correndo atrás de um sonho, né? Então, ficou isso, realizar sonhos dos nossos clientes, franqueados, colaboradores, e agora os corretores. Foi daí que surgiu a ideia de eu começar a divulgar um pouco do que a gente fazia, a compartilhar o conhecimento que a gente tem. Então é por isso que eu estou aqui, estou muito, muito feliz de estar podendo falar com você. E eu quero poder transmitir essa alegria para todo mundo que está assistindo também. Eu sei que está todo mundo apreensivo com o momento que a gente está vivendo, mas eu acredito verdade. que muita coisa boa vai sair daqui. E essas amizades que eu estou fazendo, essas pessoas que estão passando na minha vida, e eu recebo bastante mensagem, você também, eu acredito que isso vai ser algo muito legal e eu acredito que vai ajudar a gente a valorizar mais ainda nossas amizades, né? Verdade. E como você falou, né, Gustavo, tudo deve ser pautado em propósito, né? Então, quando a Sim, gente tiver isso bem forte, atrelado ao nosso ser, tudo dá certo. E antes da gente começar aí e ir diretamente ao ponto de quais produtos que os corretores sim. estão aí loucos para saber. Hoje o pessoal estava mandando mensagem, mas adianta aí, Antônia, fala que produto que eu tenho que focar, enfim. Mas eu acho que da gente falar sobre isso, é importante fazer uma breve introdução aí a respeito dessa crise, né? E é algo sério mesmo. A gente sabe que não é algo tão simples, é uma pandemia. Então, como o nome mesmo diz, é algo que acontece ao redor do mundo todo ao mesmo tempo. E quando a gente fala em mundo, a gente fala em grandes proporções, né? Eu sei que muitas pessoas falam mas Antônia, a gente já passou por outras crises e deu tudo certo. E eu sei que a gente passou. A gente teve aí pelo menos 7 planos econômicos diferentes, oriundos, né, de crises, e a Sim. gente sobreviveu e se fortaleceu. Mas essa pandemia é diferente, a gente tem aí fatores externos, né? E existe também um risco muito grande. Então, o que eu vou falar aqui agora é a minha opinião, tá, gente? Não, claro. Ela não corresponde aí a uma verdade absoluta, é a minha humilde opinião sobre o que está acontecendo. A gente sabe que tem a questão da saúde, né? E que tá todo mundo muito preocupado aí com isso, e eu também, tanto que eu tô em casa, não saio, minha equipe também, e é isso que eu falo para todos os meus seguidores fazerem. A gente sabe que tem também uma bomba relógio, que é a questão de um futuro aí colapso no sistema de saúde, mas a gente teve também aí o pronunciamento, esses dias uma entrevista do Trump, onde ele bem falou que depois da Segunda Guerra Mundial, esse é talvez o maior desafio já enfrentado. Então, não, a gente não fala somente de saúde, mas a gente fala também do risco de quebrar a economia, né? E Sim. uma coisa é os Estados Unidos, uma potência mundial, ficar 3, 4 meses sem operar, com tudo parado. E algo bem diferente disso, e eu falo isso com uma tristeza no coração, é o nosso Brasil parar pelo mesmo período de tempo. Então a gente sabe que é praticamente impossível, né? Nós tivemos também aí ontem um comentário precoce do nosso presidente, onde ele diz e fala de uma forma simplista, em que talvez não seja algo tão sério, né? E ao contrário disso, tivemos os governadores aí de São Paulo e do Rio de Janeiro falando e defendendo que não, que isso é sério sim, que as pessoas
precisam ficar em casa. Então, assim, existem muitas questões, é difícil chegar num consenso em algo nesse sentido, por isso que tem que ter muito respeito, né? E a gente sabe que precisa ter, na verdade, um equilíbrio. E eu sempre falo aqui para minha equipe também, a diferença entre a vacina e o veneno é a dose, né? Então, Exatamente. assim, a gente precisa achar o equilíbrio disso tudo para que a gente possa ficar tempo suficiente nas nossas casas, para que a gente proteja, né, as pessoas que a gente ama e todas as pessoas e nos proteger também, mas a gente precisa dosar da maneira certa para ficar tempo suficiente em casa para também não matar a nossa economia. Então, assim, é Exatamente. algo bastante preocupante e antes de melhorar, gente, eu não queria estar dizendo isso aqui, mas antes de melhorar, vai piorar. E aí a gente precisa, a grande chave disso tudo é como que cada um de nós vai lidar da melhor maneira possível com isso. Então, nesse sentido, Gustavo, eu gostaria de que você desse um pouquinho aí a tua opinião de como que deve ser, nesse momento, o posicionamento dos corretores de seguros frente a essa crise, né? Legal. O que eu acredito é o seguinte, o que você falou é bem parecido com o que eu acredito, né? E eu desejo para os governantes e para a equipe médica muita sabedoria nesse momento e que eles se conversem muito para definir a melhor hora de sair, né, desse lockdown que a gente está, porque vai ter que acontecer isso em algum momento. Então, eu gostaria que eles conversassem muito. Eu até postei um vídeo falando um pouquinho sobre isso, que é difícil a gente julgar sem saber exatamente os números, né? A mesma coisa na nossa empresa, é mais fácil quando a gente sabe todos os números que estão ali para a gente tomar uma decisão. Agora a gente está falando de coisas que a gente não tem toda a informação. Quem tem são médicos e quem tem são os nossos governantes, os líderes aí nossos, e a gente tem que acreditar que eles vão tomar a melhor decisão. Mas falando um pouquinho sobre a dica que eu daria para quem é corretor nesse momento é que nesse exato momento não faça nenhuma dívida de jeito nenhum. O primeiro ponto é esse, é realmente segurar o que tem no caixa. Gustavo, eu não tenho caixa, eu estava começando agora, então aproveite das oportunidades que os governos estão dando, da questão de você poder, quem está no Simples, não pagar o imposto, né? Então, se você tem que deixar alguma conta de pagar, pague as que não vão ter juros. Então, inicialmente, não conseguir ainda não é suficiente, pague as que têm o menor juros, né? Eu já passei por uma crise, eu sei muito bem o que eu estou falando, não tem nada a ver com a crise externa, é uma crise que a gente mesmo criou e a gente teve que fazer isso. Então a gente escolhia exatamente quem cobrava o menor juros para pagar. Não manda ninguém embora, porque mandar embora significa se endividar mais, porque você vai ter que pagar fundo de garantia, uma série de coisas que vai aprofundar, que vai dificultar mais ainda. Se você não precisa dar férias, não dá férias, porque dar férias também custa. Se o governo está liberando uma redução de carga de trabalho, faça isso, tá? Se for Exato. necessário. A gente da Seguralta, nesse exato momento, está praticamente todo mundo home office. Eu ainda não reduzi trabalho de ninguém e pelo que a gente se preparou, a gente tem caixa para segurar esse momento, pelo menos aí 2 meses, sem ter que fazer nenhum tipo de corte. Mas cada um tem uma realidade, é difícil de eu opinar na realidade de cada um, mas eu acho que o ponto principal é isso. Eu queria ouvir de você o que você pensa também. Com certeza. Nesse sentido, assim, eu sempre digo, e vou falar aqui para todos os nossos amigos corretores, para você também, Gustavo, que o corretor abre ali a sua empresa, cria o seu CNPJ,
Ele deixa de ser um simples corretor de seguros e passa a ser um empresário. Então, você precisa ter visão. E eu digo também que eu sou, acima de tudo, realista e, antes de mais nada, otimista. Mas eu sou realista também. Então, assim, ó, eu tenho visto alguns colegas que estão dizendo: ah, mas eu recebi aí, captei 10 leads e converti os 10. Ótimo, é uma exceção, tá? A gente precisa ser realista. Eu estou nos grupos, eu estou acompanhando, eu estou vendo, eu estou fazendo a gestão da minha equipe. Daqui a pouco você, corretor, que está escutando algum comentário nesse sentido, está apavorado, pensando que é você que não está conseguindo lidar bem com essa situação, e não é, tá? Isso é todo mundo. Vai impactar a Seguralta, que aí é forte, tem solidez, até o corretor pessoa física que trabalha sozinho. Então, assim, todo mundo vai passar por isso. E o que eu desejo é que você, aí, corretor, empresário, consiga passar por esse momento sendo realista e também otimista, mas se preparando, tá? Porque se não acontecer toda essa situação crítica que a gente prevê, e não sou eu aqui, e muito menos o Gustavo que está dizendo, tá? Isso é uma tendência, é o que a gente está vendo, é o que está se desenhando. Então, para a gente passar por isso, a gente precisa estar preparado. Se não acontecer, ótimo, mas se acontecer, a gente vai estar lá, né, firme no nosso propósito de fazer o nosso negócio continuar do jeito que for, da melhor forma possível. Eu tenho certeza que tem muito corretor aqui, fera, que vai dar conta disso e vai fazer disso, na verdade, uma grande oportunidade. E já falando em oportunidade também, Gustavo, depois fala um pouquinho sobre isso antes da gente começar a falar sobre os produtos, mas eu estava assistindo aí a tua live essa semana com o Reinaldo e eu vi que vocês falaram sobre o medo, né? E, gente, não tem coisa que segue mais uma pessoa do que o medo. Então, eu desejo que você aí na sua empresa, na sua casa agora, que você consiga, assim, ó, focar e não ficar olhando para o lado. Então, assim, vocês falaram muito bem sobre esse assunto. Tem muito corretor desesperado, mas tão desesperado que não consegue ver alternativa, porque está focando no problema e não está focando na Exato. solução. Então, assim, não é a hora de focar no problema. A crise tá aí, tá chegando, tá estourando, a gente tá vendo. E assim, tá todo mundo vendo. Agora é o momento de pensar estrategicamente no negócio. O que que a gente vai fazer, de que forma que a gente vai se reinventar, o que que a gente vai mudar. Então, assim, ó, não foca no problema, foca na solução. E como que vocês estão fazendo aí, Gustavo, nesse sentido, para tentar não focar no problema e Vamos enxergar as lá. oportunidades que tem no Vou dar mercado, uma desde dica. parceria do resto. Vou dar uma dica para todo mundo, né? Teve um amigo meu que a filha dele falou para ele assim: papai, a gente já sabe o que fazer, já sabe o que tem que fazer para se cuidar. Tem como a gente desligar a televisão agora nesse momento e ficar só a gente? Então, gente, a dica é essa. Todo mundo já sabe o que tem que fazer para se cuidar. Então, desliga a televisão, para de entrar Verdade. em site de notícia, porque se você ficar acompanhando isso, você só vai potencializar o medo, potencializar as coisas ruins. Você já sabe o que está acontecendo lá fora, agora você precisa focar no que vai te trazer receita. Então, na tua corretora é custo baixo, não se endividar e focar no que dá certo. Primeiro ponto, a dica que eu dou é essa, é o que a gente está fazendo. Então, eu mal ligo a TV aqui em casa. Quando eu vou assistir alguma coisa, eu prefiro assistir um Netflix, eu prefiro assistir outras coisas do que focar no problema. Nós vamos atrás do que Os realmente vídeos da tem que fazer. Antônia, né? Me disseram que você está assistindo muito vídeo da Antônia lá no YouTube, é verdade? Vejo seus vídeos, acompanho aqui no Instagram as dicas. Ai, ai, só para descontrair um pouco, porque é verdade, a gente está passando por um momento tão tenso, né? Se a gente não também relaxar um pouco, às vezes, acaba que a gente não consegue mesmo tirar ali o foco do lado e pensar na solução. Então, a Mas primeira é dica bem é isso essa: mesmo. desliga a televisão, todo mundo já sabe o que está acontecendo. E agora, gente, arregaçar a manga e agora a gente vai abrir aqui a nossa caixa de ferramentas, eu e a Antônia, para passar para vocês tudo que dá para vocês fazerem, o que, que a gente está fazendo, o que, que ela está fazendo. E aí vocês fazem aí uma salada ou uma sopa, o que vocês preferirem,
e vamos Sopa! trabalhar, vamos colocar em Ai, prática, ai. porque é assim que a gente Exato. vai passar por esse Então, momento. Vamos lá, Antônia. falando Diga um aí o que pouquinho. você acha. Vamos lá, então, falando um pouquinho agora sobre produtos, né? O que é que a gente oferece agora que o cliente está aí passando por esse momento que a gente também está? Então, assim, para falar sobre isso, eu quero só comentar que eu passei aí por dois momentos bem difíceis, duas tragédias, né? Que uma aconteceu na minha cidade natal, que é Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi a tragédia da Boate Kiss, Lembro dela. que muitos aqui, né, devem ter ouvido falar, e foram mais, praticamente quase aí 300 jovens mortos, né, devido ao incêndio lá na boate. Depois disso, não sou eu que trago as tragédias, tá, gente? Mas depois disso, aqui em Chapecó também aconteceu a queda do avião Sim. da Chapecoense, né? E nós perdemos aí os jogadores, empresários, jornalistas, muita gente. Então, assim, ó, eu tenho conhecimento, né, de falar um pouquinho com propriedade do que acontece no pós-crise, né, no pós-tragédia. Então, eu sei que depois que tudo isso acontece, as pessoas tendem a fazer uma reflexão. E essa reflexão é justamente pautada no medo. Elas passam a ter medo, medo de perder os seus entes queridos, medo de se perder, né, de acontecer alguma coisa consigo, medo de perder o seu patrimônio. E é nesse momento que as pessoas ficam muito mais receptivas a todos os produtos que envolvem risco, tá, gente? Então, assim, ó, eu tô falando de uma tragédia que aconteceu no interior do Rio Grande do Sul. Estou falando de uma tragédia que aconteceu no oeste de Santa Catarina, mas agora a gente está vivendo um desafio, para não usar o mesmo termo, né? Para não assustar todo mundo, mas um grande desafio. E dessa vez, gente, ele não é no interior, ele não é no oeste, ele é no mundo, sabe? Então, Exatamente. assim, todas as pessoas vão entrar nessa questão reflexiva, né? Da coisa de se proteger. Então, assim, não tem mais desculpa, corretor. Um dos produtos é seguro de vida, que eu falo É, há muito tempo, que eu sou completamente apaixonada e eu vendo muito seguro de vida, ganho sa- muito prêmio, né? sabe quanto Desculpa, pode aumentou? falar, tá? Sabe quanto aumentou a procura no nosso site por seguro de vida dos últimos 7 dias? Diga. 1.400% o aumento. A gente tem aqui um portal que a gente acompanha, né? A gente tem um central de lead que a gente chama, que é passado pelos franqueados, e 1.300% foi o aumento de procura. Isso que são. Eu não investia em lead de vida, não investia. Então, basicamente, as Uhum. pessoas estão entrando no meu site, Vou brigar preenchendo com um, você. preenchendo um formulário simples que a gente tem, que a gente pede. Isso fica uma dica, porque todo mundo fala que é muito difícil vender pela internet, porque não tem um site, ai, porque não vende, eu preciso passar a cotação online. Gente, o nosso formulário de vida eu peço nome, endereço e telefone, e e-mail, só. Só isso. E a gente está vendendo seguro de vida. Ó, Só com esses dados. Então, gente, não é desculpa. Hoje, se você não tem um não, site, abre o Wix, abre qualquer um que é gratuito, Meu Negócio, do Google. É muito simples você fazer isso, tá? O Vix teve uma pergunta que perguntaram aqui sobre a pandemia, se tem cobertura. Hoje, praticamente todas as seguradoras já estão cobrindo a morte devido ao coronavírus. Claro, se não for uma doença pré-existente, né? Mas ela vai ser coberta. A única coisa que as companhias estão excluindo é o DIT, né? Não tem a cobertura do DIT, mas a morte natural, a morte acidental, tem a cobertura. e muito bacana esse movimento dos nossos parceiros, né? Porque é risco excluído em praticamente todas as Sim, apólices. Então a gente vê que nesse momento as companhias estão se mostrando cada vez mais humanas, né? Isso é importante também como argumento nas nossas vendas aí perante aos clientes. E voltando um pouquinho ao seguro de vida, eu quero dizer que agora não tem mais desculpa, tá? Que né? antes você dizia que era difícil, mas eu não consigo, mas eu vou Não, ele falar com um falava que não tinha TikTok. tempo. Não tenho tempo, eu tenho muito Exato. automóvel. Pronto, agora é a hora. Agora é a hora. O cliente vai estar muito mais receptivo, né? Devido a todo esse momento. Gerou medo, gerou pânico, incerteza.
e é o momento certo de você oferecer, prospectar, de manter aí a tua carteira e de fazer muitos mais negócios. Então, assim, ó, é a hora de vender seguro de vida. E não é só seguro de vida, tá, gente? A gente tem aí o seguro residencial, que provavelmente você tem tido bastante procura Aumentou também aí, né? bastante também. Residencial, o seguro empresarial também. E um dos motivos disso estar acontecendo, não sei como que está aí na tua região. Se o pessoal quiser comentar aí se isso está acontecendo nas suas regiões também, mas aqui já tem um movimento de soltar os presidiários em função de infectar os demais que estão dentro do sistema carcerário, né? Então, aqui na nossa região, tem mais de 1.000 presos soltos nas ruas. Caramba! Então, o aumento da criminalidade vai acontecer. Só que, assim, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Não é só agora que vai acontecer, porque soltaram os presos e eles não podem voltar para o presídio. Vai continuar. E por que que vai continuar? Porque muitas pessoas vão perder os empregos, já perderam, né, por conta da Sim, crise. E a gente tem historicamente aí, se a gente for ver e fazer uma análise em todos os pontos da história, quando isso acontece, aumenta o índice aí de criminalidade. Então a gente vai viver um período mais pantanoso aí, nebuloso, e a gente tem que saber jogar isso a nosso favor. Porque, mais uma vez, quando as pessoas têm medo, elas querem se proteger. E quem é que exatamente. protege as pessoas que têm medo? O corretor de seguros, que oferece o produto certo na hora certa. Exatamente. Uma outra dica que eu quero deixar aí para eles é, independente do produto que vocês venderem, abra todos os canais de comunicação com seus clientes. Se você não tem o WhatsApp divulgado no teu site, divulga teu WhatsApp. Coloca lá para ele te chamar, nem se for pelo Instagram, pelo Facebook, por qualquer caminho que seja, você tem que abrir os canais de comunicação. Uma outra dica, independente do produto, pegue todas aquelas cotações que alguém já fez com você um dia e que não fechou, ou que o ano passado não renovou com você, e começa a ligar para essas pessoas de novo, sabe? A gente não pode, é o que a gente está falando do medo, a gente não pode deixar o medo travar a gente. Qual que é o grande segredo para a gente passar bem numa crise? É você fazer o dobro do que você fazia anteriormente. Então, se você ligava Exato. 100 vezes, liga 200, liga 300, né? Acha o contato, liga para uma pessoa, sabe? Tenta colocar isso como objetivo. Né? Eu sei que antigamente era mais simples, as pessoas entravam em contato, agora é hora da gente arregaçar a manga e trabalhar. E é assim, né, gente? O cliente vai dizer não, a gente vai ter clientes que não vão renovar, é fato, né? E a gente também não pode obrigar, a gente tem que respeitar esse momento, porque algumas pessoas estão sem emprego, elas vão ter que optar, ou Sim, dão de comer para sua família, as necessidades básicas, ou elas fazem seguro, e meu Deus, elas vão optar pela outra opção. E assim, esse é o nosso momento de sermos humanos também e entendermos isso. Mas assim como vão ter as pessoas que vão cancelar, que não vão renovar, que não vão fechar, tem um mundo lá fora que vai ser afetado com a crise, mas bem menos que os demais. Então a gente tem que trabalhar essas milhões de pessoas aí que vão ter um menor impacto e que têm uma condição financeira menor, né? E assim, um dos argumentos, só para corroborar, eu tenho visto aí nos grupos de corretores a questão de não conseguir contornar algumas objeções, né, quando o cliente fala, porque às vezes assim o cliente não está sendo nem afetado, tá? É um funcionário público ou alguém que não vai ter tanto impacto agora, mas igual ele vai na onda. Porque se o outro está fazendo, está falando que tem crise, então eu vou jogar também. Daí você recebe lá no e-mail, no WhatsApp, mas agora, em função da pandemia, a gente vai segurar um pouquinho. Gente, não segura, porque assim, ó, o risco, o que que você tem que dizer para o teu cliente? Prefira correr o risco de não pagar o teu seguro do que correr o risco de perder o teu patrimônio. É exatamente. simples. Entendeu? Então, assim, contorna objeções, fale da importância. Eu, antigamente, por isso que eu falo, a gente tem que se reinventar, né? Eu confesso que eu ia muito pelas beiradas quando eu usava o seguro como artifício de proteção financeira. E hoje é o meu principal argumento. Então, assim, veja bem, antes de qualquer negociação, eu
driblava, falava dos benefícios em tudo, e se tivesse que falar em proteção financeira era só no final. Eu nem gostava muito de utilizar esse termo. Para mim, seguro é seguro. E hoje, quando o cliente titubeia aí em qualquer negociação, se fecha, não fecha, renova ou não, eu uso. Olha, esse momento é um momento complicado, é uma instabilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se as seguradoras vão aumentar as taxas, a precificação dos seus produtos, daqui a pouco tu espera, perde o bônus do teu seguro, vai aumentar muito o preço. E outra, é uma proteção financeira, porque hoje, se acontece alguma coisa, devido a essa crise, e mais aí com uma perda ou um imprevisto no teu patrimônio, ou com alguém da família, então assim, o impacto vai ser muito maior. Reavalia. Então, os casos que estão acontecendo aqui comigo, com a minha equipe, a gente joga a realidade e coloca no fim lá, seja e-mail, WhatsApp, reavalia, sabe? E a gente está tendo muito retorno positivo, porque às vezes, como eu falei, a pessoa vem né? Ah, conversei com outro, com um amigo, eu nem estou sofrendo nenhum impacto financeiro, mas já que os outros estão falando, eu também vou ir pela mesma régua. Então, é muito importante nessa hora a gente saber argumentar e se posicionar aí com o cliente. O pessoal tem falado muito aqui sobre o que as seguradoras estão fazendo. Eu já estou vendo um movimento muito grande das seguradoras em parcelar em 10 vezes sem juros, né? Então, já peguei alguns casos. Então, gente, usa isso como argumento. Falo, cara, não cancela o seguro, ele é muito importante, porque você está protegendo um patrimônio seu que você demorou anos para conquistar. E eu estou aqui como especialista, e essa é a função do corretor nessas horas. Fala, cara, estou te falando como especialista, nem que a gente vá para uma seguradora, parcela em 10 vezes sem juros, mas fique com o seguro, porque eu garanto que é uma proteção que você está tendo dos bens que você conquistou. E um detalhe muito importante, tá, gente? Me escutem agora, porque o corretor que não faz isso acaba prejudicando os colegas também. Hoje não significa mais que o cliente tem um bônus que no ano seguinte ele vai pagar menos, né? Então, assim, antigamente a gente poderia falar isso com muita propriedade, hoje não mais. O fato de você ter um bônus em qualquer que seja o produto, ele vai te garantir que em comparação aí a outras pessoas que venham a fazer o mesmo produto, você pague menos. Então a pessoa começou hoje, você já tem o teu seguro renovando aí há 2, 3 anos. Proporcionalmente você vai pagar menos, mas isso não significa que você vai, porque tem um bônus, porque renovou, que no ano que vem você vai pagar, ter um preço menor, né? E os clientes confundem muito isso. Então eles chegam e já perguntam, quer dizer que no ano que vem então eu vou ter um bônus e vou pagar menos. Não, significa que você vai pagar menos do que quem vai estar começando agora ou no próximo ano. Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, a Porto Seguro, falando um pouquinho dessa questão da flexibilização, né, das seguradoras e o movimento que elas estão fazendo para proteger também os nossos clientes, a Porto Seguro, ela criou aí uma modalidade em que o cliente vai manter o mesmo prêmio do ano anterior. Então, às vezes, se você for falar isso para o cliente, ele vai dizer, nossa, que ruim, né? Cadê o meu bônus? Cadê o meu desconto? Mas não, ele pagaria mais caro, porque não é mais uma regra que você vai pagar menos. Vai Então, depender esse muito da sinistralidade, né? também, exatamente, tem todo. É isso que é difícil às vezes, tanto para os corretores quanto para os clientes entenderem. Existe uma métrica, né? Não é um simples jogo de esse ano vai ser tanto e o ano que vem vai ser tanto mais X, né? Existe todo um estudo. Outro dia, inclusive, eu estava negociando com um corretor de imóveis e ele me disse, mas Antônia, por que é tão caro? Porque o meu amigo lá tem um carro, mesmo modelo, paga menos, tal. Eu falei, olha, existem índices. Se eu for olhar com você um apartamento no centro da cidade, aqui em Chapecó, ao lado do supermercado Brasão, que é um mercado bem conhecido aqui, você vai me dizer que custa 1 milhão. Agora, um apartamento com a mesma metragem no bairro, mas é a mesma metragem, tem a garagem, tudo igual, é 500 mil. Imagina se eu quiser, não, mas eu quero que você me faça o apartamento do centro, do lado do Brasão, o mesmo preço, porque é igual. Tu vai me dizer que não é igual. Então, no seguro é a mesma coisa, os perfis não são iguais, os modelos de carros não são iguais, e as atualizações, aí, as precificações são muito bem definidas através de critérios e estudo, né? Então, ter um pouquinho de cuidado nesse sentido na hora de informar o cliente, e a gente está tendo os movimentos, né, Gustavo?
A Porto também colocou à disposição a questão dos produtos financeiros. Então, em época de crise, É, você ter uma seguradora disposta a emprestar, a abrir, nossa, isso é muito eu ia falar bacana. isso. Isso é uma dica muito legal, viu, gente? A Porto Seguro, para quem é cliente Porto, se quiser refinanciar o veículo ou financiar o veículo, a taxa está sendo a mesma. E a taxa é bem agressiva. Então fica aí mais uma dica de produto para você poder oferecer para os seus clientes da Porto Seguro, que é nesse momento, se ele precisar de dinheiro, ele pode estar refinanciando esse veículo para conseguir esse dinheiro. Consórcio, Consórcio? na verdade, assim, ó, são todos os seguros. Então, quando você me fez o convite, falou, vamos falar aí sobre quais os produtos oferecer nesse momento. Gente, são todos. A gente trabalha com risco. Risco é medo, é É. imprevisto, e agora é o momento mais propenso para que a gente possa E, oferecer do nosso leque, e né? eu acho que é legal também o pessoal analisar mercado. Então, tipo, se você pegar todo mundo que está ligado à alimentação, né, então indústrias de alimentação, supermercado, essas pessoas, neste exato momento, estão num momento bom, porque o que a maioria das pessoas querem, ter o que comer. Então, tudo que é ligado à alimentação, farmácia, não vai parar, o pessoal vai continuar ganhando dinheiro. É, Então, é um mercado que você pode atacar. Olha aí na tua cidade o que, que tem desse segmento, começa a abordar. A gente tem lá uma indústria de alimentação, né, que é próximo de São José do Rio Preto. O cara ligou, renovou o seguro, normalmente já mandou incluir 2, 3 caminhões, como se não tivesse nada acontecendo. Então, tem mercados que, como você disse, vai passar por essa crise com mais tranquilidade. Então, a gente só precisa encontrar onde é esse mercado e começar a atacar eles também. Exatamente. E é aquela coisa, né? Vai chover, uns vão se molhar, outros vão vender guarda-chuva. Então, assim, depende do modo que você vê. É o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Por isso que eu disse antes que só depende da gente. Então, assim, pessoal, quais produtos? Todos, todos. E, inclusive, daqui para frente, quando isso for se acalmando um pouco mais, porque como eu falei, né, eu tenho assim todo um embasamento aqui na nossa empresa do lado humano, né? Então a gente se preocupa muito com pessoas e é isso que faz a gente crescer cada vez mais. Então, assim, aqui está todo mundo proibido de fazer pressão. Nesse momento, é o momento de manter as renovações, captar leads de pessoas que eventualmente estejam procurando, mas não forçar a barra. Isso vai passar, e é isso que a gente precisa entender. Tudo passa, até a uva passa, e isso vai passar em algum momento, a gente só precisa estar aí se preparando, né, cada vez mais para o futuro do que vai acontecer com o mercado. Então, todos os produtos, tá? Outra coisa que eu quero comentar, acho que a gente ainda tem alguns minutinhos, né, Sim, Gustavo? temos sim, uns 15 minutos. Então beleza. Falar um pouquinho sobre o posicionamento digital do corretor. Eu vejo que tem muitos colegas aí que têm aversão à tecnologia, aversão ao digital, e agora é aquela coisa, não tem o que fazer, tem Não que tem o que fazer. apelar para o digital, não tem o que fazer. Então, assim, ó, o que vocês não fizeram antes por medo, agora vocês vão ter, é que nem crescer, né? Então, a gente tem as fases. Então, tem lá a nossa infância, tem a adolescência, a juventude e a vida adulta. Agora, quem não estava trabalhando com marketing digital ou tecnologia, operando nesse sentido, vai ter que passar da infância para a vida adulta de um dia para o outro, né? Então, assim, a minha dica é percam o medo. Até quero comentar. Hoje eu estava trocando uma ideia, né, com o Gustavo Doria, filho lá do CQCS, e eu estava assistindo a live dele ontem com a Cláudia, que inclusive é a convidada de De amanhã, né? amanhã, exatamente. E foi a primeira live do Gustavo, teu xará. É. Gente, eu tava assistindo e foi muito engraçado. Eu vou ter que comentar aqui com vocês. Eu falei para ele que eu ia comentar. Ele olhava naquela live e ele dizia: Que massa! Mas que legal isso aqui! Eu não sabia que existia esse negócio que eu posso conversar com né, duas pessoas juntos e tal. Aí eles começavam a falar mais um pouco, daqui a pouco ele dizia de novo:
Pô, mas que legal isso aqui, que massa, tô achando o máximo. Ele estava deslumbrado. Um cidadão de 57 anos que você olha ele, você acha um pouquinho marrento e você acha que ele não vai estar atento aí a tecnologias. E ele se obrigou também, porque agora é um momento que ele precisa, né? Ele passa informação para corretores de seguros e ele se obrigou. Então, baseado nele, trazendo e fazendo um paralelo aqui com o restante do nosso mercado, que são os corretores, assim vão ter muito mais corretores hoje em dia que vão passar pela mesma situação do Gustavo, vão dar risada, vão achar o máximo e vão dizer por que que eu não fiz isso antes. E agora que vocês, meus colegas, estão vendo como a tecnologia é boa e a gente pode ser usada ao nosso favor, seja sistema, seja trabalhar em casa, seja ter chamada de vídeo, uma vez que você viu, você não desvê mais. É incrível, isso não vai mudar. Você vai seguir tendo esse olhar mais clínico aí para a tecnologia, né? Mas, claro, agora você vai ter que entender como que funciona isso, como que funciona esse mercado digital, você vai ter que ter um posicionamento. Gustavo, tu tem o teu posicionamento lá nas redes sociais, eu também tenho o meu. Isso não se ganha do dia para a noite. Eu vi também, Gustavo, que você é atleta, né? Sim. Me diz aí um esporte que você não pratica ainda. Que eu não faço de esporte, cara, acho que É. basquete é um que eu não tenho muita altura para jogar, mas já joguei também um pouco. Beleza. Mas então deixa eu te perguntar, se você fosse começar a jogar basquete hoje, mesmo você sendo atleta, né? Você acha que você conseguiria ser aí em um curto espaço de tempo o número um no mercado? De forma alguma. De forma alguma. Imagino que É não. E só a por que que eu tô prática que leva à perfeição, não tem jeito. Exatamente. E às vezes nem a prática, né? Porque a gente anda a vida inteira e ainda tropeça. A gente É. fala e ainda é. Então, assim, por que que eu estou fazendo essa comparação? Porque mesmo que você aí, meu amigo corretor, tenha uma corretora gigante na sua cidade, mas você tem isso porque construiu ao longo de uma vida inteira e você ainda não está posicionado digitalmente, não adianta toda a autoridade que você construiu fora do digital. Você vai precisar começar do zero aqui. Mas você vai começar do zero, igual ao Gustavo Doria, que achou o máximo. Então, assim, vem para o digital. Realmente, assim, é escala, né? Você consegue atingir muito mais pessoas em um curto espaço de tempo. Então, essa é a dica que eu sempre dou lá aos meus É, seguidores, vou dar aqui para os e teus eu acho também. assim, quem tem dificuldade, gente, hoje, se colocar no YouTube, escrever lá como fazer uma campanha de Google, como fazer uma campanha de Facebook, cara, eles vão te dar uma aula. Eu não consigo, porque para eu ensinar vocês, eu vou demorar 1h30. Eu não tenho nem como fazer isso durante uma live. Agora, se você não tem um site, a primeira coisa é ter um site, né? Ah, Gustavo, eu não tenho tempo para ter um site porque demora. Beleza. Então vai atrás, coloca no Google para você como que você utiliza o Forms do Facebook e do Instagram. Isso já é um começo para você gerar lead. Forms, anota aí, Forms do Facebook e Instagram. Depois disso, você tem uma série de sites gratuitos que você pode criar o teu site. O Google oferece, acho que é o Meu Negócio, meu Negócio Google, alguma coisa assim, que é um site que o próprio Google te entrega pronto. Também é uma opção. Se você é corretor Porto Seguro, a Porto Seguro te dá um site pronto, né? Então, não dá para usar Desculpa. como desculpa. Não dá. Você querer fazer, você sabe que é importante, você vai lá e faz. A Cláudia está aqui, a Simplícia, ela pediu para a gente mandar um abraço para ela. Eu estou acompanhando, é que você estava Um falando, eu abraço, não um queria beijo. interromper, viu? Me Mas inspiro então, muito, né, gente, Cláudia? não é desculpa, não é desculpa isso. Eu conheço demais o Dória, o Gustavo é um grande amigo meu, e eu sei que para ele quebrar esse paradigma foi difícil. E você vê que ele, mesmo assim, ele foi lá e fez e viu que é fácil. E vocês que estão começando agora vão ver que é fácil. Não quer dizer que você não vai errar, a gente erra até hoje. Eu faço um monte de campanha que não dá resultado, e aí eu vou lá e corrijo, e algumas dão, e assim a gente vai fazendo, né? Então, o importante é começar a fazer. Esse é o mais importante. Não usar desculpa de coronavírus, não usar desculpa que você está velho. Você tem que fazer, porque quem vence é quem consegue se adaptar ao momento que está vivendo. Então, a gente precisa se adaptar. Exato.
Exatamente, e tudo é uma construção, né? Desde achar o público certo, a continuar engajando a equipe, que a gente sabe que esse é um momento em que os nossos colaboradores, aí os nossos parceiros, estão com a energia mais baixa, então esse é um momento que a gente precisa também mostrar que o líder, ele tem esse papel de líder e tem um porquê, né? Então, esse é o momento também dos corretores saberem que precisam exercer o papel de líder com a sua equipe, mostrar aí muita motivação. Não é um momento fácil, mas eu sempre digo, né, que unidos aí, juntos, a gente se torna mais fortes e passa por momentos complicados da melhor forma possível. Eu sei que está acabando aqui o nosso tempo, Gustavo, então já vou aproveitar mais uma vez para te agradecer aí o convite e deixar mais uma dica aí para o pessoal que é muito importante a gente se capacitar, né? Conhecimento nunca é demais. Eu vejo por mim, enquanto tem aí muita gente reclamando da crise, nos últimos 2 dias eu ganhei 22% na bolsa. Mas isso não foi de uma hora para outra, isso foi porque a gente se capacitou lá em casa, porque a gente se desenvolveu para aprender e para saber o que está fazendo. Então, as pessoas, da mesma forma, você pode usar, ver como crise e também como oportunidade. Mas para você saber enxergar essa oportunidade, você precisa estar capacitado. Eu comentei antes, né, que isso tudo comigo começou muito despretensiosamente, então eu comecei a ensinar e ajudar as pessoas e de repente no 1 a 1 eu não conseguia mais, a minha caixa ela bloqueia, até postei ontem lá nas redes sociais. Eu recebo mensagem mês depois, porque assim é muita mensagem, corretores me pedem ajuda, me pedem dicas, querem me contar suas histórias para ver qual que é a minha opinião, e eu entendi que eu não consigo mais fazer dessa forma. Então eu tenho aí um projeto agora que provavelmente nos próximos dias eu vou lançar, que vai ser um curso voltado para ensinar corretores a vender seguro de vida. Eu já vendo há muito tempo, ganhei muitas premiações, fui case de sucesso lá na seguradora Bradesco, na Liberty também, aqui na nossa região. Então, assim, eu sei como fazer, eu vou criar isso de uma forma que eu consiga atingir mais pessoas. Também quero fazer algo voltado para ensinar os corretores a se posicionar melhor aí digitalmente, como exercer isso de uma forma mais tranquila, sem precisar de agência, que às vezes os corretores pensam, ah, mas eu vou gastar um montão com agência, né? Então esse é um projeto aí, mas assim, não precisa fazer comigo, não precisa se capacitar comigo, comprar o meu curso, comprar o meu treinamento, não precisa se capacitar com o Gustavo, né? Se for melhor, claro, mas assim, encontre uma pessoa que você consiga ter confiança, que você veja que tem conhecimento e que pode te ajudar e comece a se capacitar, porque para superar essa crise você precisa ter conhecimento para enxergar as oportunidades. Então, essa é a grande dica aí que eu deixo para todos vocês. Legal. Obrigada, Gustavo, pelo convite mais uma vez. Antônio, eu que agradeço o convite. Eu acho que é exatamente o que você está falando faz todo sentido. As pessoas não precisam se capacitar comigo, com você. Elas precisam se capacitar, tá? Se for com você, ótimo. Se for comigo, se vier ser o meu franqueado, ótimo. Se não, gente, entra na internet, olha o YouTube, olha os sites das seguradoras, tem milhares de conteúdos. Assistem as nossas lives. Eu me coloco aqui à disposição. Quem quiser me chamar, eu busco responder todo mundo aí que eu consigo pelo direct, eu mando áudio quando eu não tenho muito tempo, também tem uma galera me ajudando, mas o importante é que vocês não baixem a guarda, acreditem que o nosso mercado é bom, eu falo isso para todo mundo, a nossa profissão é muito nobre, a gente faz algo que é muito gostoso, porque a gente protege o que pessoas levaram anos para conquistar, e a gente tem o poder Exato. de proteger isso. E através do seguro de vida a gente tem condição de trazer um pouco de tranquilidade, trazer um pouco de conforto num momento muito difícil, né? Eu já tive uma situação que foi indenizar um cliente, alguns clientes, e eu sei que o momento é horrível, mas quando ele te vê e quando você está entregando um cheque para ele, você vê que a tua função foi executada da melhor maneira possível e que você sabe que aquele cheque vai ajudar muito aquela família a superar aquele momento. Então, o seguro de vida é sensacional
Quem ainda não vende, começa a vender, que vocês vão ver que é muito legal. Vai ter o curso dela, da Antônia, e eu vou divulgar aí para meus franqueados também para fazer. Quem sabe eu faço até uma parceria para colocar na nossa rede. Que Mas o joia. importante é isso. E amanhã, gente, deixa eu aproveitar que o pessoal está online, eu vou fazer uma live com a Cláudia, onde a gente vai falar sobre estruturação da corretora nesse exato momento. Então, eu vou falar sobre liderança, como vocês precisam lidar com seus colaboradores nessa hora, o que você tem que falar, como você tem que tratar, como que você tem que liderar essas pessoas, que áreas que é importante você manter ali funcionando. Então, a live de amanhã é sobre isso. Então, quero agradecer demais você, Antônia, por esse momento. Muito obrigado. Eu acredito que esse momento está trazendo excelentes pessoas na minha vida e você é uma dessas que apareceu aí para compartilhar um pouquinho desse seu conhecimento. Muito obrigado, viu? Um grande abraço para todo mundo aí que está acompanhando a gente. Brigadão mesmo e fiquem com Deus, se protejam aí desse momento. Se cuidem, um beijo. Tchau, 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 gente. até mais. Tchau. Ó, vamos só fazer uma foto aqui, nossa. Vamos, Beleza? vamos. Espera aí, deixa eu arrumar. Foi. E a galera aí bate foto da gente, marca a gente, que a gente gosta, viu? Isso Grande aí. abraço. Chega Tchau, para tchau. muito mais pessoas. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.